Saudações alunos do segundo ano do Amadeu Amaral. Eu vou passar para vocês um exemplo da aplicação da primeira lei de Mendel em seres humanos. A gente vai pegar uma característica e vai trabalhar em cima dela e abordar a questão do gene dominante, do gene recessivo. Só lembrando que um dos pontos da primeira lei de Mendel é que cada característica é determinada por um par de fatores esses que chamamos de genes. Então vamos chamar isso de genes, tá? Um gene de origem paterna e outro de origem materna, ok? Uma característica que é muito comum em exercícios de vestibular, escola técnica, etc., é a questão da manifestação de melanina. Melanina é um pigmento que dá cor à pele, tá? O fato de você ter mais melanina ou menos melanina já envolve outros genes, outros locos dentro do DNA. Porém, existe um gene que determina se a melanina vai ser manifesta ou não. O gene que permite a manifestação da melanina, que permite a pigmentação da sua pele, é o gene azão, que determina a normalidade. E o gene recessivo determina a inibição da melanina, que é o gene azinho, que provoca uma variação genética na espécie humana chamada albinismo. O albinismo ele é raro, tá? E normalmente as pessoas albinas elas têm, pelo fato de ter a pele e os pelos muito claros, muita sensibilidade à luz. E em alguns casos, quando o albinismo é pleno, a córnea ela, tem uma cor muito acinzentada pela ausência de pigmentação dela. Então são pessoas que muitas vezes têm que usar óculos escuro, justamente porque a luz solar, né, é um pouco agressiva, né? Elas têm muita irritabilidade perante a luz solar, tanto na questão da pele, tanto que elas têm que utilizar um fator de proteção solar 80, 90, né? Como elas têm que usar óculos escuros para poder suportar a intensidade de luz, ok? Vou colocar um exemplo, um casal em que ambos são normais para pigmentação de pele e heterozigotos, deseja saber se genótipos e fenótipos dos seus descendentes, ok? Heterozigotos, eu pedi inclusive nos exercícios do Classroom e do Facebook, que são exatamente os mesmos, que você procure a definição do que é heterozigoto. Heterozigoto ou híbrido, que seja, tem um par de genes, sendo que um é dominante e outro é recessivo. Então, o que o exercício pede é o seguinte: quem seria uma pessoa em condição normal para pigmentação de pele? Ela é portadora de um gene azão. Esse azão, ele já por si determina que a pigmentação da sua pele vai ser normal. Porém, há pessoas que são puras ou homozigotas para a normalidade, ou seja, ela tem um par de genes em que ambos são azão. E tem pessoas que são híbridas ou heterozigotas, ou seja, tem o gene azão, mas tem oculto um gene azinho, mas elas são normais por causa do gene azão. Tem um gene azão, você já é normal. Não importa se você tem um azinho. Ele é abafado, ele é escondido pela presença do azão. Ok? Provavelmente essa pessoa ela tem um pai, uma mãe, um avô, bisavô, trisavó, sei lá, que era albino, que passou esse gene para albinismo pelas gerações. Aqui nós temos um casal, homem e mulher, com normalidade, porém são heterozigotos. Cada um deles carrega um gene para albinismo, embora sejam normais. Afinal de contas, normalidade é dominante sobre o albinismo. Como é que a gente vai determinar genótipos e fenótipos? São termos que também eu pedi para vocês explorarem lá no Classroom e no Facebook.
tá? Vocês fazerem uma pesquisa a respeito desses termos, tá? Genótipo é uma expressão genética, tá? Qual é a receita genética? Se ele é azão, azinho, se ele é azinho, azinho, se ele é azão, azão. Só lembrando que o albino, para poder se manifestar no organismo, tem que ser duplo azinho, não pode ter o azão. O azão já bloqueia o albinismo. Mas se ela tiver um par de genes azinho, azinho, ela vai ser albino. Então, pensando no seguinte, o casal, ele tem um par, eles desejam saber, melhor dizendo, qual é a chance de nascimento de normais, de albinos, né? Quais seriam os genótipos e fenótipos de seus descendentes. Então, vamos pensar o seguinte, lembra do xadrez mendeliano? Vamos lá, o xadrez mendeliano, a gente distribui os genes que cada um produz. O rapaz e a moça produzem genes azão e azinho em suas células sexuais. Quando você vê o termo gameta, lembra espermatozoide e óvulo, tá? O papai, ele vai produzir dois tipos de espermatozoides para pigmentação. Tem espermatozoide que vai carregar azão, o gene normal, e vai ter espermatozoide que vai carregar o gene do albinismo. No caso da mulher, quando ela ovular, ela vai produzir dois óvulos. O óvulo portador de azão e um óvulo portador de albinismo. Se o espermatozoide do rapaz ele fecundar um óvulo e ambos foram portadores de azão, eu vou ter um indivíduo azão, homozigoto puro. Se o óvulo dela for azão e espermatozoide azinho, eu vou ter um híbrido. Se o azão estiver no espermatozoide e o azinho no óvulo, eu vou ter isso. Porém, se o espermatozoide for portador de azinho e o óvulo de azinho, eu vou ter essa situação. Ok? Bom, o que seriam então os genótipos? Qual seria o genótipo? Seria a proporção da receita genética dos descendentes, tá? Eu não sei quantos filhos esse casal vai ter. Ele pode ter um filho? 2, 3, 4, 10? Não sei. Aqui a gente tenta ver as possibilidades e as probabilidades. As possibilidades eu tenho aqui. As probabilidades. Então vamos pensar o seguinte. Possibilidades: normal puro, normal híbrido e o albino. Ok? São 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, quantos são azão? 1. Só um azão. 1 para 4. Quantos aqui são azão-azinho? 2. 2 para 4. Mas como em matemática nós gostamos de simplificar, a gente pode transformar em meio. Quantos são azinho-azinho? 1 para 4. Se você quiser transformar isso em percentagem, 25%, 50% e 25%. Ok? Fenótipo. Desculpa. Fenótipo é a característica visual ou expressão orgânica de uma determinada característica. Nesse caso, a gente está vendo expressão visual. Quais são as expressões visuais que nós temos para pigmentação? Nós temos os normais e os albinos. Então, eu tenho 2 possibilidades. Mas de 4 possibilidades, qual é a chance, o número de eventos que vão permitir nascer o albino ou nascer o normal? Esse aqui é uma possibilidade que permite nascer um normal. Aqui, um normal. Lembre-se que o azão manda, ele é dominante. O outro azão também manda, que é dominante. Então, eu tenho 1, 2, 3 normais. Eu tenho 3 entre 4 chances de nascer um normal. E quantos são albinos? Bom, para ser albino, lembrando, tem que ser duplo azinho. Não pode ter o azão, senão nasce normal. Quantos azinhos eu tenho para ser albino? 1/4. Ou seja, eu tenho maior probabilidade de nascer uma criança normal
do que albina. Ah, professor, eu tive um primeiro filho, ele era normal. Isso diminui a chance de eu ter normal? Eu tenho mais chance de ter albino no segundo nascimento, na segunda gravidez? Não. Cada gravidez eu vou ter as mesmas chances, ok? Tanto para genótipos quanto para fenótipos, tá? Você pode fazer a mesma tentativa de estudo de proporções em formato do cabelo. Normalmente, o formato do cabelo, ele pode ser ondulado ou pode ser liso. O ondulado, normalmente, ele é dominante sobre o liso. Sobre habilidade com as mãos. O canhoto e o destro são características, pasmem, que são herdadas. Destro, no caso, é dominante sobre o canhoto. Ok? Bom, eu espero que essa pequena explanação aqui tenha ajudado vocês até entenderem como funciona a primeira lei de Mendel. Foco nos estudos, foco nos exercícios que eu estou passando para vocês. Qualquer dúvida, me chamem aqui no privado, me chamem no Classroom, me chamem no e-mail privado, no e-mail institucional, melhor dizendo. Estamos à disposição, ok? Fiquem em casa, cuidem-se, bons estudos, saúde para todo mundo, que essa pandemia vai passar rápido, ok? Valeu!